Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fala Saúde Podcast, o podcast que lhe orienta em relação a como você pode melhorar os seus cuidados para a saúde e assim se tornar o mais independente possível naquilo que é cuidar de si. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, principalmente para mães de primeira viagem. Nós trouxemos uma médica muito especial também, que lida todos os dias com o tema que nós vamos trazer aqui. Ela nos vai explicar um pouquinho sobre este tema, vai nos dar várias orientações e, mais importante do que isso, ela nos vai, sem dúvida alguma, dar-nos a conhecer um pouquinho mais em relação a como nós podemos gerir a questão do tema que nós vamos trazer aqui. Nós vamos falar de introdução alimentar. E eu trouxe aqui a doutora Ana Ambrósio para falar conosco sobre este tema. Olá, doutora Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora Ana, que é médica de clínica geral, é consultora de amamentação, é consultora de introdução alimentar. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. É um prazer estar aqui nesse podcast para ajudar. Parabéns pelo podcast. Obrigada, é um podcast necessário, porque eu sempre digo que a nossa população precisa de informação. Então, como a doutora disse, chamo Ana Ambrósio, sou médica de clínica geral, trabalho com amamentação e introdução alimentar. Minha paixão são crianças e também ajudar mães a ter uma maternidade mais descansada, mais plena, com conhecimento. E ainda bem que falou de conhecimento. Só para começarmos, antes de nós irmos diretamente para o nosso tema, as pessoas gostam muito de perceber por que medicina. O que fez? Vamos começar por essa parte. O que fez com que a doutora Ana decidisse fazer medicina? Como é que foi isso? Eu sempre digo que eu já nasci para ser médica. É algo divino, porque eu não gostava de ver pessoas doentes. Eu sempre queria ajudar as pessoas a saber. Até hoje, quando eu vejo alguém que não tem informação sobre saúde ou está a falar alguma coisa errada, ou foi dizer alguma coisa errada, mesmo seja no chapa, no restaurante, tem alguma coisa dentro de mim que quer ir lá explicar à pessoa como deve fazer. Mas minha mãe conta que desde os 4 anos eu sempre disse que quero ser médica. Aliás, já aprendi que nós manifestamos os sonhos dos nossos pais. Minha mãe também queria ser médica. Acredito que ela orava para ser médica. Então, Deus fez com que ela não foi médica, infelizmente, mas Deus lhe deu uma filha médica. Então, ela sempre dizia, quando a minha avó reclamava de dores, eu dizia que eu queria ser médica para curar a minha avó. E desde então, meu sonho sempre foi ser médica. Eu costumo dizer que o meu maior projeto de vida foi fazer medicina. Uau! E como é que foi esse processo? Não foi fácil. Eu terminei a 12ª em 2004. Sim, 2004. Não, 2003. Terminei em 2003, fiz na Josina. Mas eu tenho uma coisa, quando eu não quero, quando eu não sinto no meu íntimo que é hora, eu quero descansar, então é para não fazer. Então terminei, tinha que estudar, meu pai eu estava obrigado para estudar, eu não queria, eu disse, papai, este ano eu não quero concorrer para entrar. Não, fiquei todo 2004, 2003, 2004, fiquei todo ano, de janeiro a dezembro eu só estudava. Eu só estudava, a preparação, eu só estudava, eu ia buscar o aluno mais inteligente do bairro, eu estava com ele para estudar. O aluno da faculdade de medicina que estivesse no meu bairro, eu estava com ele para estudar, eu só estudava e eu dizia que eu ia entrar na faculdade de medicina. E uma coisa que eu sempre dizia na altura, em 2005, foi um ano que subiram as vagas para 20 vagas. Porque nos outros aumentaram, sim, eram 60, 50 vagas. E naquele ano foi um boom. Então eu sempre dizia assim, posso não entrar nas 121, mas nas 120 posso não entrar, mas nas 121 eu hei de entrar. Eu sempre dizia isso aos meus colegas, eu brincava, dizia isso, porque eu hei de entrar. Posso não ser aquela na última, mas eu hei de entrar. Então estudei, fizemos um exame em janeiro, eu fiz um exame na Josina e eu nem fui saber, Tabita, onde eu ia fazer o exame. Eu fui passear,
uma colega, uma amiga, vizinha, é que liga, vais fazer exame no sítio X. Eu confiei. E na altura muita gente ia para o sítio errado, perdeu o exame, eu fui para a Josina, lá vi, o meu nome estava lá, fiz o exame de Química e de Biologia, e quando saíram os resultados, o exame de Química desapareceu. Como assim desapareceu? Sim, só o seu só ou de o meu todos? exame de Química desapareceu. Então, em fevereiro, quando saíram as vagas, havia espetáculo, não sei se era espetáculo do que na FACIC, nós fomos adolescentes, fomos lá curtir com os meus primos da mesma idade. Então, começamos a ouvir todos os resultados já saíram. Ficamos ali ansiosos. Dia seguinte, voltamos para casa. Minha prima acordada cedo, naquele tempo era... Como é que é? Internet café. Sim, era internet café. Foi para internet café, foi lá ver, o resultado veio. E disse, ficamos. Eu chorei, eu chorei. Minha tia consolou-me, mas eu disse, eu quero ir ver com os meus próprios olhos. Então fui lá ver, fui com ela, depois eu vi, tinha nota de biologia e a nota de química vinha A. Então fui para legenda A de ausente. Eu fiz o exame. Liguei para o meu pai e minha mãe, expliquei. Eu sempre fui boa à química, eu sempre gostei de química, é minha cadeira favorita. Então liguei minha mãe, segunda-feira fomos para a comissão de exames, eu disse onde fiz o exame, o senhor levou a lista, viu meu nome estava lá. Então disse a minha mãe, vou fazer a carta para o reitor, a minha mãe fez a carta para o reitor, então o reitor respondeu, então decidiu-se que devia fazer o exame de novo, mas minha mãe perguntou por que ela tem que fazer o exame de novo, se ela teve nota máxima. Então essa nota não sabemos se ela teve o teste, não. Minha mãe explicou. Uma menina do bairro, que os pais são assim. Como é que ela ia comprar o exame? Mas puseram ausente por quê, então? Não entendi. Então, fiz o exame de novo, eu e o senhor, na mesa do senhor, do diretor da comissão de exames, fiz o exame, dia seguinte fui buscar o resultado. E ele só disse, parabéns, daqui a 6 anos quero-te como médica. Liguei para meu pai, sabes que me acompanhou para fazer a inscrição? Meu pai me acompanhou para fazer a inscrição lá na faculdade. Quando eu liguei, meu pai se vem, foi comigo emocionado. Ela estava mais emocionada do que eu. Então, fiz o exame, entrei tarde na faculdade, mas não foi fácil, os anos da faculdade, não é fácil fazer medicina, é muita coisa lá dentro, é muita pressão, é muito estudo, mas eu sou grata por ter feito medicina no tempo que eu fiz, por ter aprendido muito pelos amigos que eu fiz. Costumo dizer, tu és uma delas, os meus amigos da faculdade não são amigos, são meus irmãos, porque sempre nos conectamos. É verdade, depois também juramos disso, né? Sim. Os meus colegas são meus irmãos. Sim. Mas e depois que saiu da faculdade, quando é que nasceu esse interesse pela amamentação, pela introdução alimentar? Como é que surgiu? Eu quando fui mãe, acho que primeiro surgiu por causa da doutora Maria Helena, quando nós passamos da malnutrição. Sim. Então, quando nós fizemos pediatria, então comecei a ver que mais do que cuidar da criança, dar medicamentos ou evitar para ela ter doenças, nós temos que saber alimentar a criança. Esse é o primeiro passo para a criança ser saudável. Quando amamenta e quando a mãe dá de comer alimentos saudáveis. Ela nos ensinou muita coisa, a doutora Maria Helena. Ela nos explicava, nós víamos ali aquelas mães que preferiam dar produtos industrializados em detrimento de alimentos que tem no nosso mercado. Nós somos um país que temos alimentos no mercado, bons alimentos frescos. E quando eu tive a primeira filha, eu sempre queria dar o melhor. Eu cozinhava, eu era muito metódica na alimentação da minha filha e também amamentar. Infelizmente não fiz a amamentação exclusiva por causa da faculdade. E tive o meu segundo filho, também fazia a mesma coisa.
E começaram, depois o meu filho está grande, quando começou a ter filhos, as minhas irmãs, as minhas amigas, sempre me perguntavam sobre amamentação, está acontecendo isso, eu explicava sobre como introduzir alimentos, eu explicava. E eu queria, sabe, eu sempre quis trabalhar de casa. Eu via muito internet, antes desse boom da internet. Então eu via as brasileiras, youtubers, e eu me perguntava, como médica, como é que eu faço para trabalhar de casa? Antes do Covid, eu sempre estava na internet a investigar, a assistir aquelas youtubers. Então eu me perguntava, como é que eu posso fazer para trabalhar de casa? Mas eu preciso ver, eu tenho que ver paciente, eu tenho que tocar, eu tenho que conversar com o paciente. Então, acho que há uns 3 anos, eu estava fora, eu estava à procura de trabalhar com a internet para dar informação às pessoas. Então, uma irmã da igreja ligou-me, acabou de ter bebê, começou a perguntar, eu comecei a explicar e veio um clique. Eu disse, e ela teve o primeiro filho, ela sempre fazia isso, teve o segundo, e lá na igreja todo mundo ia ter mim para perguntar. Eu disse, é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar com amamentação e introdução alimentar. Então fui à procura de conhecimento, fui fazer um curso, fui estudar para poder dar informação às pessoas. E quando eu estudei amamentação, às vezes nós pensamos que é uma coisa simples, mas é uma ciência. É uma ciência, é muito profundo. A amamentação explica uma criança amamentada, o comportamento dela na fase adulta é diferente de uma criança que não foi amamentada. A psicologia explica que uma criança que foi bem amamentada, que foi suprida a fase bucal, esta criança não vai perseguir drogas e cigarros para satisfazer essa fase. Porque a mãe amamentou esta criança, então não vai substituir com cigarro, porque a mãe já fez de tudo. Como se isso diminuísse um pouco a probabilidade dela. Tem muitas coisas. Então, também na introdução alimentar, se nós damos alimentos certos à criança a começar, essa criança vai ser um adulto que come bem. Não vai ser um adulto que prefere coisas industrializadas, porque a mãe ensinou, o cérebro já percebeu que já fica habituado a produtos naturais. Que interessante. Mas indo mesmo para o nosso tema, o que de fato é introdução alimentar? Porque parece ser muito lógico, né? A pessoa diz, a introdução alimentar é alimentar a criança, mas o que realmente significa? E qual é o período específico para se começar essa introdução alimentar? A introdução alimentar começa aos 6 meses, é a fase que nós estamos a complementar os alimentos, a introduzir novos alimentos na criança. A criança deve mamar leite materno exclusivo até aos 6 meses. Então, o artificial também até aos 6 meses. E a partir dos 6 meses nós começamos a complementar, porque há alguns nutrientes que já não se encontram no leite materno, então a criança tem que encontrar nos alimentos de fora, nos alimentos naturais. Então, isso é que é introduzir a introdução alimentar. E como é que ela deve de facto ser feita? Porque, por exemplo, há muitos hábitos, há muitos mitos à volta da introdução alimentar e há muitas dúvidas também, principalmente para as mães de primeira viagem, em relação a como começar. O que uma criança que começa, por exemplo, a introdução alimentar hoje deve começar a comer? Primeiro dizer que a introdução alimentar tem que começar no 6º mês, porque aos 6º mês a janela imunológica está aberta. Então, a janela imunológica é quando começa o organismo da criança a produzir defesas. Se eu der alguma coisa que a criança não... As defesas dela própria, porque quando está a amamentar, tudo vem da mãe. Os anticorpos são da mãe, do leite. Então, o leite protege. Então, se eu der alguma coisa à criança que vai prejudicar, o corpo vai poder reagir e produzir células para defender. Não acontece o hábito que nós temos aqui, que se tem de dar aos 4 meses. Quando é aos 4 meses, a janela está fechada. Se tu deres alguma coisa nessa altura, a criança pode não ser fatal. Então,
começa o 6º mês e a partir dos 6 meses pode-se dar todos os alimentos, desde que não tenha temperos, sal, açúcar, não sejam industrializados. Tem que ter a textura certa, a consistência certa. Ok, meu bebê faz 6 meses amanhã. Então, eu posso começar de uma banana. Sem pressa, sem estresse, porque o leite materno continua a ser o primeiro alimento da criança até 1 ano. Então eu não preciso ficar estressada. O leite materno continua a ser o primeiro alimento? O primeiro alimento da criança até 1 ano. Então eu não posso me estressar. Lembrar que a criança ficou 6 meses a mamar. O cérebro da criança não conhece banana, não conhece batata, não conhece arroz. Está a aprender. Eu sempre faço essa analogia. Você vai para a China, chega lá, te oferecem um sapo para comer. Você está saindo de Moçambique, não temos o hábito de comer sapo. Você vai, teu cérebro, mas se tu viveres na China 10, 20 anos, chegas aqui e trazes sapo na mala. Como se fosse uma coisa bem normal. Então, amanhã levas uma banana, esmagas com garfo, ou ofereces introdução alimentar que a criança faz sozinha. BLW, então a criança vai comendo ali, ou aquela guiada, ou faz já mista, põe ali e tu dás a criança a comer. Então, esmagas a banana, vai estranhar no primeiro dia, no segundo dia o cérebro, mas isso eu comi ontem, no terceiro já vai comer. E se a criança comeu duas dentadas, 2 colheres, está tudo bem. Lembrar que a criança está a começar. Podes começar com mata-bicho, ou podes começar com o almoço, depende da mãe, respeitando a vontade da criança. Ok, essa parte aí de respeitando a vontade da criança, como é que nós vamos saber se realmente é a vontade da criança? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, se a criança não conhece aquele alimento, como é que ela vai, de facto, como é que nós podemos notar se essa criança aceitou um determinado alimento que nós introduzimos ou não? Quais são os sinais que elas demonstram? Primeiro a criança começa a comer, então tu vais dando, ela primeiro vai amassar porque ela não conhece, são 7 fases: visualizar, cheirar, amassar, cuspir. Então é normal. Então é normal a criança cuspir a comer. De lembrar que ela ali está a fazer um movimento com a língua. E normalmente ela vai tirar aquele, porque ela ainda não sabe mastigar. Então isso é normal acontecer. Se ela começar a chorar, ficar irritada, tira ela da cadeira, upa, acalma e volta a dar de novo. Então, agora, não é a primeira vez que eu dou um alimento à criança e eu digo, meu filho não gosta disso, meu filho não gosta daquilo. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós projetamos a nossa relação com a comida para os nossos filhos. Eu falo disso porque fui desmamada muito cedo. Uma coisa que também trabalho com amamentação é por causa disso. Eu fui desmamada muito cedo, porque minha mãe engravidou. E não tinha o conhecimento que nós temos hoje, que ela podia me ter dado de mamar, mesmo grávida. E começaram a dar leite artificial. Eu tomei muito leite artificial, mas chegou um tempo que mesmo bloqueei. Eu fiquei muito tempo sem tomar leite em pó eu não tomo, leite condensado não, por causa do cheiro. E não tenho o hábito de dar essas coisas aos meus filhos. Graças a Deus, pelo meu parceiro, dá, por onde vão, dá, porque não tem isso, não tenho hábito. Minha filha, a mais velha, não toma leite, porque foi uma projeção que eu fiz nela. Não toma mesmo, de jeito nenhum. Podemos tentar, ela não aceita leite. Então, as mães projetam a relação delas com a comida para a criança. Então não aceita. Para dizer que não aceita, tem que experimentar 15 vezes. 15 vezes? 15. Dar 15 vezes. E não aceitar. Você deu, cuspiu, deu, chutou, deu, afastou, deu. Ok. Não gosta disto. E a introdução alimentar tem 3 fases. Tem a primeira, que é a fase inicial, essa de conhecimento. Tem a segunda,
que ele já sabe que a comida mata a fome. E a terceira, que ele já tem preferências alimentares. Ele já sabe, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. E a mãe já sabe se gosta disso, ele gosta disso. Ok. E os alimentos proibidos, principalmente nessa fase inicial, quais são? O que nós não devemos, em hipótese nenhuma, dar? Existem esses alimentos? Sim. Os alimentos proibidos, mel, não podemos dar. Mel tem uma toxina botulínica, que é muito perigosa para os bebês. Muito mesmo. Não podemos dar. Não podemos dar açúcar. Eu falo do mel porque nós temos muito hábito. Aqui em Moçambique, uma mãe vai para o hospital, uma mãe de bebê com menos de 1 ano, até bebês pequenos de 3 meses, vai ao centro de saúde porque está com tosse, e a enfermeira lá recomenda fazer xarope de mel com cenoura com cebola. Então, sabemos que o bebê não pode comer nada além do, mas recomendam isso. E vão dizer, mas porque meus filhos tomaram, porque nisto, porque aquilo, porque eu não posso dar essa criança. Até acontecer alguma coisa. Até acontecer alguma coisa. Açúcar e mel até 2 anos, todos os adoçantes até 2 anos. E, até 2 anos, sim, não até 1. 2. A maior parte das pessoas pensa que não, até 1. Até 2 anos. Sal até 1 ano. Industrializados, evitar sempre. Não se pode dar comida com tempero às crianças, por exemplo, esses temperos, caldos aí que as pessoas compram. Que nem para adulto deve ser, né? Põe, depois oferece às crianças. Isso nós devemos evitar. Sim. Mas e comidas cruas? Crua, cozida, como é que funciona? Ovo, nunca dar cru. Ovo. Não pode, nós sabemos que o ovo é um alimento perigoso se nós dermos cru. Peixe também, não dar cru. Tem que cozer mariscos, ovo, tem que cozer muito bem. Carnes também, principalmente de porco, tem que cozer muito bem. Pela composição dessas carnes, nós sabemos que na carne de porco, se tiver um micro-organismo lá, se não for bem cozido, vai afetar a saúde da criança. Pode comer carne de porco, pode comer fígado, pode comer carne de vaca, mas tem que estar bem cozido. Ovo dá, mas cozer muito bem um ovo. Porque lembra quando fizemos malnutrição, naquele tempo não aceitavam dar ovo, peixe, alimentos com alto teor de causar alergia. Naquele tempo tinham proibido. Morango também, lembra que não se podia dar morango. Podia dar. Mas a OMS renovou as diretrizes, então diz que temos que dar os alimentos alergênicos, ovo, morango, amendoim, a partir dos 6 meses, como a janela imunológica está aberta. Então, se a criança desenvolver alguma alergia, o corpo vai produzir anticorpos para aquela alergia. Então, vai produzir defesa. Então, não vai ser tão perigoso quanto se for antes. Então, e também, por exemplo, se for uma criança que sabemos que na família tem alergia a amendoim, a um alimento, claro que devemos afastar, porque tem histórico. Então não vamos dar. Agora, se for uma criança que não tem, mas não sabemos, temos que dar quando vamos fazer teste de alergia, põe aquele para ver. Sim. Então estamos a fazer isso, estamos a testar para ver o que o organismo vai fazer. Ok. Mas, e aí isso que a doutora explicou, testar, qual é a melhor hora? Porque o que acontece? A maior parte das mães, principalmente as mães que vivem na cidade, né? Nas grandes cidades, sei lá, Maputo, Nampula, Beira, etc., nas capitais provinciais, são mães que trabalham, que estão sempre a correr. Como é que elas vão ver, de facto, o que está a resultar ou não? Há uma hora ideal para começar a fazer essa introdução? Como é que elas podem planear essa introdução, principalmente para os novos alimentos? Ainda tem que capacitar, porque vai trabalhar, a criança fica com a babá ou com a mãe ou com a sogra. Então tem que explicar a babá, a sogra, tem que capacitar. Temos uma colega que é médica, não terminou o curso, mas fez psicologia, e eu interajo com a babá. Não interajo com ela. A babá dias ligou-me e disse: doutora, estou perdida, porque as meninas já não estão a aceitar papinha nem sopa, o que eu faço? Eu dei aulas à babá.
sim, foi a babá que eu expliquei. Falei com a mãe, sim, mas ela disse, não, Ana, vai... Então tem que se orientar sim, a pessoa tem que que fica se orientar a pessoa que fica com a criança, que se acontecer isto, liga. E também podemos planejar os alimentos. Fazemos os alimentos do dia, se não queremos fazer para uma semana, pomos no recipiente próprio da criança e pomos no congelador. Podemos fazer para uma semana, fora fazem assim mesmo, para uma semana está lá, só tira, aquece, ensina a babá como manusear aquele alimento para dar à criança. E queria falar alguma coisa que é muito importante falar, quando nós falamos o que é a introdução alimentar. Dizer que a introdução alimentar, primeiro, tem que começar enquanto a criança tem 6 meses e apresenta os sinais de prontidão. Os sinais de prontidão são muito, muito importantes. Tem que ter 6 meses e apresentar os sinais de prontidão. Se tiver 6 meses e não tiver os sinais de prontidão, não pode começar a introdução alimentar. Se tiver 4 meses ter os sinais, não se pode começar. Porque ainda não tem 6 meses. Então, os sinais são sentar com o mínimo de apoio, segurar a cabeça, ter o sinal de produção da língua diminuído, porque para mamar o bebê usa a língua. Esse é um sinal que esse bebê não está pronto para comer. Diminuído. Aqui estar sempre a tirar a língua. Sim, a tirar a língua, assim, ter o sinal da pinça. Então, é importante a mãe verificar estes sinais. Esse sinal da pinça, como é que é? Como é que a pessoa o bebê já consegue pegar. Já consegue pegar. Então, é importante a mãe conhecer esses sinais, porque as mães, meu bebê, já tem 6 meses, já vou te dar tudo de comer. Se não senta, um bebê que não senta não é um bebê para comer. Um bebê de 4 meses não senta, a mãe está a segurar, então é muito provável que ele tenha engasgo, porque inclinou, tem que sentar com o mínimo de apoio. Então, com o mínimo de apoio, a mãe vai dando de comer e já segura a cabeça, o sinal de produção da língua está diminuído e tem interesse pela comida do prato dos pais. A criança já vai pôr a mão na comida. Sim, então essa criança, mas tem que ter 6 meses. Ok, e agora o que é ideal? A doutora explicou aqui, falou de um método, é BWL, né? Sim, BLW. E este método, como é que funciona? É o ideal? A doutora explicou que há várias formas de fazer a introdução alimentar, mas como é que funciona esse método? O método é introdução alimentar guiada pelo bebê. Ok. Então, a mãe põe a comida num pratinho, numa bandeja, deixa ela ali e ele é que vai levando a comida sozinho para a boca. Okay. Então, tem a conduzida pela mãe, que é aquela que a mãe que vai dar de comer. Sim. E tem a mista, a mãe põe ali e a mãe está ali também a dar de comer, a falar com o bebê. Não tem um método perfeito. Mãe é que escolhe. Como eu quero fazer. Porque muitas vezes nós acabamos fazendo as coisas a correr, né? E esperar, acho que a mãe começou a pensar, eu tenho que esperar o bebê acabar de comer, pôr tudo na boca, depois vai lançar, vai não sei o que. Então, muitas vezes acho que as mães acabam fugindo desse método por receio e por não quererem perder muito tempo, infelizmente, mas acho que deve ser bem mais... Sim. É mais interessante esse método, né? Porque o bebê está ali, a mãe está a interagir com o bebê, mas as mães têm muito medo da criança engasgar. Por isso, muitas mães põem a comida no liquidificador. Aqui em Moçambique damos o quê? Papinha, sopas e chima. Agora, se vê que o bebê ficou... não ouve nenhum som, é para agir. Esse bebê está engasgado. Vai ficar azul, vai ficar cinzento. A mãe aí tem que agir porque esse bebê engasgou. Mas quando elas ficam depois e deixam. Acabam não dando então, comida. Então é preferível, mas o bebê pode se engasgar também com comida liquidificada. Com leite também, sim, né? Com leite materno. Sim. Então as mães ficam com receio. Explica, mas a mãe fica aí. E é mais fácil o bebê engolir com mais rapidez, como disseste, porque ela está com pressa e ela quer fazer outras coisas. E sentar, dar de comer é um processo. Eu sempre digo, mãe, senta com o bebê e come. Porque os nossos filhos imitam aquilo que nós fazemos.
Se ele nunca me viu a comer comida natural, ele não vai comer. Se eu estou sempre a comer hambúrguer, então senta com o bebê, come. Diz a babá, no momento senta do coisa, senta com o bebê, fica ali a comer, fica a falar dos alimentos. Aí ele vai perceber que é o que eu estou a fazer. E não dá nenhuma tela. Não é? Esse assunto é exatamente isso. A questão dos distratores, aquilo que distrai a criança da comida. Muitas vezes é isso que acontece. Acho que até mesmo com os adultos, né? Nós estamos ali na mesa para comer e estamos na mesa de jantar, ou sei lá, na sala de jantar, tem televisão. Como é que isso pode atrapalhar a criança? E nem apreciamos a comida, nem olhamos para a cor da comida, nem contemplamos uns aos outros na mesa. Então a criança ali está no automático, não mastiga, não desenvolve a mastigação, porque está, não interage com a comida, porque está ali a assistir, a ver os bonecos e vai crescendo assim mesmo. Nós sabemos o que as estrelas trazem também, né? Para o futuro. Aquela criança é uma criança que está habituada a comer, a ver tela. Vai crescer, vai ser um adulto. Na adolescência você vai dizer, não, porque não pode ter telefone na mesa. Mas já ensinaste desde pequenino. Na hora de comer, vamos comer todos, estamos na mesa, estás com a criança, interage com ela. Mesmo andar, aquilo de dar à criança, tem que ensinar a criança que hora de comer é para sentar. É verdade, essa história de andar. Muitas vezes os pais têm aquela, não, temos que lhe perseguir, porque não quer sentar na mesa e etc. Então tem que andar tudo, a criança está, então tem que sentar. E isso é possível, porque nós vemos crianças que comem sentadas. Será que aquelas mães são mágicas? Não, porque ensinaram, e criança é ensinável. Muitas vezes, eu acho que o que acontece com os pais é não saber exatamente como fazer para ensinar. Feliz ou infelizmente, cada pessoa tem a sua forma de, vamos lá, emocionalmente falando, né? De gerir o stress. E cada criança tem sua personalidade. Há umas que são mais resistentes, outras menos. Então, os pais acho que acabam se perdendo um pouco aí e não sabem bem como lidar com essas crianças. Mas eu acredito que quando nós começamos a pôr na cadeira, então ela entende que aquela cadeira é cadeira para comer. Por exemplo, nós sempre compramos um prato específico para a criança comer. E ela, quando vê aquele prato, sabe que é o prato dela, vê o prato a girar, sabe que aquele é meu prato e é hora de comer. Então, sabe que estão a preparar a cadeira, agora é hora de comer. E crianças que não têm estresse com comida, quando vê que estão a manusear a cadeira, ela fica feliz porque já chegou a minha hora de comer. Eu estava em casa de uma amiga, então estávamos ali a conversar e a babá passou com o pratinho da filha, desculpa. Então ela começou a chorar. Está com fome, porque ela entende que aquele pratinho é dela, é hora de comer. Então é importante ensinar 6 meses, cadeira, ou sentar na mesa, agora vamos comer. Então ela entende que Então, aí o que funciona mesmo é a rotina. Sim, né? É a rotina. Okay. Rotina é muito importante. Que é o que muitas vezes nós acabamos falhando. A rotina é muito importante. E nós, pais, temos mania de tirar as crianças da rotina. Tua criança vai à creche, tem uma rotina na creche. E quando chega em casa é outra coisa. Tiras a criança da rotina. Quando está de férias, a criança chega na creche, tem hora de dormir, mas pais que seguem aquilo, a criança continua a dormir aquela hora acho que 14 horas que dorme na creche, no final de semana, porque mantém a rotina daquela. A rotina é muito importante para as crianças, porque elas seguem, o organismo delas segue muito bem a rotina. Aí, depois, muitas vezes nós nem nos preocupamos em saber exatamente como é que funciona na escolinha para depois seguir em casa. Agora, doutora, em termos de alimentos industrializados, quais são aqueles que a doutora diz que realmente não devemos dar às crianças? Essa é uma pergunta que é muito, eu diria um pouco polêmica, porque mesmo eu que já não atendo crianças, de vez em quando com amigos e familiares, surge essa questão. Quais são os alimentos industrializados que nós não devemos dar ou que devemos considerar não dar?
No começo da introdução alimentar, evitar dar papas industrializadas, iogurtes industrializados, aqueles frutas industrializadas, sumos de pacote, nós temos que evitar. Quando são mais grandinhos de 1 ano, evitar dar embutidos às crianças, aqueles embutidos que são chouriços, salsichas, nós devemos evitar. Evitar também dar os snacks, aqueles snacks a crianças menores, pelo menos até 2 anos, 5 anos, evita dar, porque nós temos muito hábito de comprar esses snacks para dar às crianças. Mas no início evitem dar papinhas industrializadas, porque aquelas papinhas, primeiro, tem muito açúcar, é só farinha, e para nós africanos, eu já vi um estudo que diz que para a África mandam aquelas papinhas diferentes do que as papinhas que fazem para a Europa. Então, tenho uma amiga que está na Suécia, então ela diz que quando veio a Moçambique, comprou a papa aqui e viu que o sabor era muito doce. E de lá não tinha... Não é assim. Sim. E também tem uma doutora médica também que fez um vídeo a explicar o que acontece com aquelas papinhas. Mas as pessoas... Eu fiz um post até no Facebook e fui bombardeada. Por que a OMS deixa a Nestlé fazer essas papinhas? Nós comemos essas papinhas, eu vou continuar a dar aos meus filhos. E é muita coisa, eu só quero dinheiro, não sei o quê. Mas quando aparecem mais pessoas a falar, as pessoas começam a cair em si. E outra coisa, de nós mães, queremos tudo prático. Hoje a água bateu e já está. Então, tempo de pensar, o que eu vou dar à criança? O que eu vou fazer hoje? Tem papinha ali, danoninho, é só abrir. E como refeição, mas nós estamos a prejudicar a saúde dos nossos filhos. Então, é melhor fazer o teu iogurte em casa. É muito simples fazer a tua fruta em casa. Temos muita fruta, está barata, é só lá pôr a maçã a vapor, depois esmagar, juntar com batata. Tem a tua frutinha bem natural para dar ao seu filho. Eu lembro-me que quando a minha filha era mais nova e eu estava fazendo introdução alimentar, eu fazia isso. Eu preparava, tirava um dormir. O problema é que nós não nos conscientizamos que filho, né? É para ter mesmo trabalho. O filho não é um boneco. O filho é uma pessoa, só que ela é pequena. Então, nós temos que ter consciência disso. Então, eu tirava um dia da semana para preparar as frutas, os legumes, as papas, nessa altura de introdução alimentar, e congelava. Depois era só explicar a babá como descongelar. E depois, pronto, ela acabou entrando para a escolinha e já não foi necessário ter essa dinâmica. Mas enquanto ela não ia à escolinha, eu fazia exatamente isso que está a explicar. Tirar um dia. O problema é que ninguém quer disponibilizar esse tempo para cuidar do seu filho. E quando tem esse tempo, gasta com outras coisas, com outras atividades, esquece que aquela criança ali também precisa de atenção. Mas outra coisa que eu queria saber era em relação a influência que as pessoas à nossa volta têm em relação à introdução alimentar. Por exemplo, estamos aqui a falar dessa dinâmica de preparar as comidas e etc. Feliz ou infelizmente, ainda não é a maior parte dos pais que faz isso. E eu noto, pelo menos pela minha experiência no passado, que as pessoas à volta atacam muito quem tenta fazer as coisas. Sim, porque mas por que você vai gastar teu tempo a cozer fruta? Isso aí é para que esse bebê é mais especial que quem? Que tem que fazer fruta, os outros estão a fazer papinha. Por que que você tem que dar? Quer dizer, então eu quero saber da doutora como lidar com essas situações, porque
Mas eu tive capacidade de digamos assim, gerir essa situação. E convenhamos, de alguma forma, o fato de nós sermos profissionais de saúde impede um pouco as pessoas de darem esse tipo de palpite. Às vezes até querem, mas ficam tipo, esta fresca, como dizem as médicas, são frescas. Esta fresca aqui vai me dar uma resposta, não sei o quê, enquanto não é frescura. Agora, aquelas mães que não têm, infelizmente, às vezes até nem sabem que há como contornar isso, como fazer, como lidar com essa pressão social. Eu só estava a ler um post ali, só agradecer pela preocupação que ela está tendo com o meu filho, mas este filho é meu. Então, obrigada pela preocupação que está até pelo meu filho, mas esse filho é meu, quem decide o que ele vai comer. Eu costumo dizer assim, que o filho é meu. Então, eu decido como educá-lo. Se eu errar, eu é que errei. Então a resposta que eu falo da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de caráter forte. Minha mãe é a matriarca da família, é aquela que toma as decisões, mesmo eu sendo adulta, mas respeito, para nós enfrentarmos a ela, é complicado. É complicado mesmo. Agora que eu tenho filhos grandes, eu tive que me posicionar, mamãe. Já me educaste como querias, agora é minha vez. Mas, doutora Ana, isso é fácil de falar, porque, por exemplo, aqui, para nós é fácil, nós temos essa liberdade. Mas há, por exemplo, mulheres que vivem com as sogras. De alguma forma, quando é nossa mãe, nós temos mais campo. Mas quando é uma sogra, por exemplo... Percebo, sim. Eu não sei se a doutora já teve alguma experiência mais ou menos assim, de atender alguém que tinha esse empecilho. Como é que foi? Como é que deu para lidar, para orientar? Muitas mesmo. Mas eu sempre digo que é informação. Porque eu sempre peço para chamar a sogra. Eu peço para chamar a sogra, eu chamo a sogra, eu sento com a sogra, explico, mostro evidências, explico por que naquele tempo elas faziam aquilo, porque deve se fazer agora. E ela senta e diz, doutora, muito obrigada porque não foi me explicado. E passa a ser a aliada da nora. Mesmo, eu tenho sogras que ligam a querer como fazer, como devemos fazer. Então elas ligam a dizer, estamos aqui com essa situação, doutora, pode vir ver, podemos ir ter contigo, como vamos dar esse alimento. Então é preciso dar informação, sem agredir, claro, respeitando a tua sogra. Quando tem uma situação em casa, não podemos dar isso, né? Ou a sogra, você não está a fazer assim, você não está a fazer assim. Tem lutar. Você explicar que, olha, mãe, agora foi me explicado no hospital, ou agora a informação é essa, sem luta, sem agredir, com muito respeito, entendendo que aquela sogra, aquela mãe, ela cresceu aprendendo daquele jeito. E quando é um novo jeito, para ela não faz sentido. Então é preciso, ficou 30, 40 anos, criou os filhos daquele jeito, os filhos tão grandes. E uma coisa que eu sempre explico às sogras, e elas entram, eu digo assim, mamãe, estamos numa época que nós todos estamos a lutar porque temos tensão, temos diabetes, temos isto. Sabe por quê? Começaram a nos dar sal desde os 6 meses. Açúcar, até agora que tem 60 anos, estás a comer sal, açúcar todos os dias, elas ficam tipo, realmente. Quantas pessoas agora estão a ter hipertensão, diabetes, elas ouvem porque são mamanas do mercado, são mamanas da comunidade, perdem amigos, perdem crianças pequenas porque aquele menino era diabético. Então ela sente, ela começa, é verdade, doutora. Então, se nós começamos a ensinar o teu neto a comer bem agora, o que pode acontecer? Não vai ser saudável, não vai crescer bem. Não, mamãe agora está a tomar, tem tensão sim, até ela já, eu tenho tensão, doutora, estou a tomar comprimido. Queres o mesmo para o teu neto? Não, porque é difícil tomar comprimido todos os dias. É difícil quando ela começa a sentir aquelas dores, é diabética, e agora não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Consegue gerir ela? Não consigo, estou a sofrer. Então para o teu neto também, mamãe, vamos agora começar a fazer o certo.
porque aqueles que estudaram, viram que isto, elas ficam, uau, ok. E elas ficam a favor das noras. Explicar, mamãe, o que é mais fácil? Não é mais fácil ir para Machamba, comprar coisas da Machamba, é mais barato. Uhum. Sim, porque há essa ideia Sim. também. As pessoas esquecem que introdução alimentar assim, de forma mais natural, é mais barato. Pensam que é mais caro, mas é mais Sim, barato. não é mais barato. Olha, mas realmente, eu com 100 meticais podes comprar o quê? Vais ali no mercado X, fazes isto, lá. Agora, aquela papinha ali da loja, quando é que é? Ela vais conseguir comprar todos os dias? Todos os dias vais conseguir comprar. Aquela papinha tem aquela instantânea ali. Lê lá o que está lá atrás. Que não entendem o que é que está escrito ali. Então, ali vem que é para 4 anos. Elas começam a perceber, abrir a mente e ver que é verdade. Volto outro dia para o hospital a trazer uma outra criança da vizinha. Eu disse, doutora, cheguei na minha vizinha, expliquei tudo que você me explicou. Porque tem informação. Quando a pessoa não tem informação, é ignorante, zanga-se porque não lhe foi explicado. E então isso quer dizer que a forma como nós fazemos a introdução alimentar impacta diretamente no tipo de doença que a pessoa pode vir a desenvolver ao longo da vida adulta. Ok. Agora, doutora, em relação às crianças seletivas, há crianças que querem escolher, é real mesmo que querem escolher ou é uma má percepção dos pais? E como lidar com essas situações? Uma criança que não quer comer isso, não quer comer aquilo, muitas vezes os pais queixam-se disso. Existem crianças seletivas, sim, e a seletividade começa com 1 ano. Com 1 ano, as crianças começam a ser seletivas. Já alimentos que até comiam bem, até 1 ano, e já começam, não, isso eu não quero. Às vezes é uma seletividade temporária da fase. Então passa. Agora, quando continua até mais, é preciso levar essa criança a um nutricionista para se estudar porque está a acontecer isso. Então, não é só deixar, é preciso se estudar porque está a acontecer isso. Nós sabemos, né? Vivemos no tempo do autismo e crianças autistas também são seletivas. Então, é preciso perceber o que está a acontecer aqui. Por que elas Sim, porque as crianças são muito seletivas. Ela já, o que gostava, já não quer outras coisas, não aceita comer. Não é chilique da criança. Não, é preciso levar para se estudar porque está a acontecer isso, porque esta criança está a ser tão seletiva. Mas com 1 ano, normalmente, a seletividade vem. Ela já não quer aquilo, mas é temporário. 6 meses, até 2 anos, depois volta a comer normalmente e está tudo bem. Mas e aí, nesses casos, o que é que nós devemos fazer? Devemos ir insistindo para que a criança coma, abandonamos por um período aquele alimento, como é que nós fazemos? O que é mais Podemos começar primeiro fazer o alimento de diferentes formas. Sim, mas se ela descobrir que aqui não, podemos esperar um bocadinho, esperamos um tempo, depois voltamos a oferecer para ver se a criança vai aceitar de novo. Se não aceitar, temos que ir investigar porque que a criança não quer comer este alimento. Agora, doutora, vamos lá. Realidade de Moçambique, né? Nós sabemos que a maior parte da população vive na zona rural e não sei, nem sei se terão acesso a esse episódio, eu espero que sim. Mas como é que o que mais me preocupa até nem é a população que vive na zona rural, porque eles têm mais acesso, digamos assim, aos alimentos mais próximos da natureza, os mais naturais possível. Vamos por o caso de uma família que tem uma criança que vai começar a fazer a introdução alimentar e que vive numa zona urbana ou suburbana. Não tem assim tantas condições financeiras, vamos dizer assim, para variar os alimentos. Como é que essa pessoa pode fazer? Como é que ela... O que é essencial essa família priorizar em termos de alimentos para essas crianças, ou para esta criança? Então, no pratinho da criança tem que ter vegetais, tem que ter proteínas, para começar, tem que ter carboidratos, tem que ter leguminosas,
falando, não, proteínas são as carnes, carboidratos, arroz, massas, essas coisas, leguminosas, feijão, lentilha, tem que ter as frutas e tem que ter os vegetais. Então, no pratinho da criança, se nós temos peixe, conseguimos ter ovo, já é uma proteína ali, peixe, frango, nem posso acreditar que nós todos temos frango, tem cenoura, tem couve, ou por exemplo, temos verdura, nós comemos muita verdura em todo Moçambique. Então fazemos a verdura, fazemos o arroz, o ashima e podemos pôr lá o ovo, o peixe, mas desfiar bem, ou o frango, está muito bem para aquela criança. Temos a fruta da época, temos as farinhas enriquecem as farinhas e nós temos, lembra que no Centro de Saúde tem farinhas enriquecidas? Sim, mas nos supermercados também, alguns supermercados, eu só não sei se no mercado, assim, tipo, não, né? Nos mercados grossistas existe, mas... Não, nós fazemos as papinhas enriquecidas. Ok. Então, tem mapira, tem farinha de milho, tem ameixoeira, isso tem... Já está enriquecido. Então, nós fazemos farinha de milho, temos amendoim, pilamos, depois colocamos ali, temos leite de coco também, pomos ali, estamos a enriquecer aquilo ali, podemos pôr banana, podemos pôr a fruta da época da zona, temos mapilua, podemos pôr ali... Temos mapilua também? Sim, podemos dar mapilua, podemos, se nós conseguimos tirar as sementes de massala. Então estamos a enriquecer, podemos enriquecer folhas de mandioca, matapa, deixar secar, pilar, deixar secar e espalhar, moringa também, espalhar na papa da criança e dar. Vamos diversificando, né? Temos, o bebê já pode tomar chá, né, mas sem açúcar, porque não conhece, faz chá, põe pão lá, molha, dá ao bebê, faz uma shima. Eu tomei chá com shima, então, se não tem, faz shima com papinha, né? Sim. Então, seca lá, faz e fica tipo um bolinho. Sim, até quem frita a shima para ficar mais gostosinho. É só inhame, faz bolinho de inhame, faz bolinho de ovo, aquilo que tem, mas vai diversificando, né? Porque tem muita fruta da época, tem na zona suburbana, tem 10 meticais, em vez de comprar, porque pode ser uma família que não tem, mas eles sempre conseguem uns 150, uns 450 para comprar aquela papinha do supermercado. Eu sempre que encontro vejo, mas que não tem condições, até nem trabalham. Mas o marido parceiro é biscateiro, mas quando eu pergunto papinha Cerelac, eu pergunto trabalho. Mas compram como? Ela não. Então como é que fazes? Meu marido trabalha. Eu não trabalho, seu marido trabalha. O que teu marido faz? Guarda, aqueles mojeiros. Eu disse, ok, teu marido trabalha como mojeiro em 150 meticais. É muito. É 150, tu pode girar ali no esquelete, comprar dois ovos, comprar cenoura, comprar batata doce, oreno, mandioca. Eu começo a explicar o que ela pode comprar de 20 porque ali vendem essas coisas. Tem alimento para uma semana. Pode ir ao nigeriano, pedir um pedaço de frango, asinha, um peixe. Já tem alimento para o teu filho. Para uma semana. Enquanto aqui 150 eu sei uns 2, 3 dias. Já tens ali. Então pode fazer isso, explico a elas. Elas ficam tipo... Eu gosto quando estão os maridos também, porque doutora, muito obrigada. Vou poupar meu dinheiro. Muito obrigada, vou poupar meu dinheiro. Então, para fazer isso, ficas em casa, preparas assim a batata, preparas assim o arroz, dás isto de manhã, dás uma papinha, pode dar papinha, dia seguinte, dás banana com maçã, abacate, vai diversificando. Elas ficam tipo, tá bom, doutora, não estava a pensar. Até para uma mãe com mais informação é difícil. É? Fica perdida. Fica perdida, sério? Porque não é achar que são aquelas mães, até as mães das zonas suburbanas, elas, como disseste, têm mais alimentos, sabe, ir lá fazer.
Mas aquelas com mais informação, tu has de entrar na casa dela, has de ver o armário da comida das crianças. Tu vai ficar desgostada. Vai ficar desgostada. Eu às vezes tenho que me parar um bocadinho para não invadir. Tipo, calma. Calma. Tá tudo bem. Continua. Mas e aí elas já catam quando a doutora explica. Sim. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas têm mais estudo, que são ou melhor informadas, e isso é, digamos assim, não diria discriminação, mas é um preconceito. Porque as pessoas que têm mais estudo, têm melhores condições financeiras e têm mais noção daquilo que é suposto fazer. Então, o que realmente acontece? A doutora Maria Helena, nossa querida doutora, ela nos explicou isso. Ela explicou, tinha uma criança, nem sei se a criança estava a ler uma história que ela estava a explicar. Ela disse assim: com o tempo em que a doutora Maria Helena é uma médica branca, portuguesa, descendente de portugueses, e ela explicou, com o tempo em que os negros, né, moçambicanos, começaram a subir de classe, ou os Majonjones, né, começaram a ascender. Então, eles sempre acreditam que comprar os produtos industrializados para os filhos é mostrar poder de compra financeiro. Isso é um escândalo quando eu falo sempre. Não nos japonês, mas ela explicou e faz sentido. Porque se eu tenho um suminho na mochila do meu filho, ou estou a indicar que eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho dinheiro. Então, começou-se aquelas mães que não têm possibilidade, vê aquelas mães que têm possibilidade e compram aquelas coisas. Então elas querem imitar. Sim, querem imitar, porque se a minha senhora, se a minha vizinha que tem poder, o filho come isto, quer dizer que isto é bom, é saudável, que as pessoas com poder de compra comem e fazem. É como nós queremos estar num hotel 5, 6, porque as nossas influências gostamos, estão naquele hotel, nós também queremos ir lá, fazer de tudo para ter dinheiro. Até jogar no aviator. Até fazer coisas absurdas. Fazer dívidas. Sim, porque a nossa influência favorita está naquilo. Então elas começam a ver sim. Então eles vão trabalhar, ver lá os bues na África do Sul, como as crianças comem, ou como comia o patrão dele quando estava aqui. Então começam a comprar aquelas coisas. Para tentar. Então ela explicou muito bem, disse que tinha uma senhora, que a senhora era uma senhora com poder de compra, as unhas, o cabelo, no tempo começaram as extensões, a senhora chegou aqui toda bonita, mas quando foi se olhar para a criança, era uma vergonha. A criança estava mal nutrida. Uau. Quando começaram a fazer a história nutricional, era de chorar. Aquela criança não comia comida. Não comia. Aquela comia industrializado só. Então ela explicar aquele senhor, aquela família que não é isso, dizer, mas como? Se eu tenho dinheiro para comprar isso para o meu filho, como é que a senhora está a dizer que eu não devo comprar? Está a ver? É uma brasileira, ela é argentina, acho. Só que eu sempre confundo o nome dela. Que ela explicou que ela só deu alimentos naturais aos filhos. Os filhos são grandes agora. Diz que os filhos adultos, eles quando comem algo muito doce, industrializado, o cérebro explode, não querem, porque mete impressão, porque ela ensinou aquelas crianças a comerem bem. E quando tu ensinas uma criança a comer bem, ela segue mesmo. Eu vim dizer, na minha casa faz-se verdura 3 vezes por semana. Meus filhos não têm problema com verdura. Vão sentar, vão comer, porque foi assim que eu lhes ensinei. Aqui come-se verdura. Isso de não, verdura não, porque não, quando se come verdura ninguém come, não. Sentamos e comemos a verdura muito bem. Essa verdura está muito boa. Avó, essa verdura que tu fizeste. Porque foram ensinados a comer verdura. Falo sempre de fruta. A minha mãe não me ensinou a comer fruta. Mas graças a Deus, quando começou a ter netos, e também porque ela busca muita informação sobre saúde, sobre alimentação, ela começou a pôr fruta na mesa dela. Foi assim que ela ensinou
os netos a comerem fruta, principalmente a minha filha mais nova, ela come muita fruta. Aí uma coisa, desculpa cortar, há muitas pessoas Sim. que não comem fruta. Acham que fruta é uma coisa. Eu ouvi alguém dizer que todas as frutas engordam, então não. Não, ela quando tu pões a fruteira em cima da mesa, a fruteira, ela vai de mamãe, maçã, descascar laranja para mim, de levar banana, comer. Com a mais velha já não acontece, porque eu não ensinei ela a comer fruta. Tem que ser por obrigação. Mas quando nós ensinamos, nós damos que a criança come normalmente aquele alimento porque foi ensinada. Ok. Doutora, já estamos quase no fim. Mas eu queria pedir que a doutora, como considerações finais, deixasse uma mensagem para quem nos está a assistir, uma mensagem. Se todos os moçambicanos tivessem que saber alguma coisa, uma única coisa, sobre introdução alimentar, o que deveria ser? Todos, para evitar doenças futuras, para termos adultos saudáveis no futuro, vamos começar a dar alimentos saudáveis aos nossos filhos. Nós vemos, há dias passou uma notícia que 4 jovens entraram no hospital central com AVC. Jovens, no tempo que eu fiz medicina, ver um jovem com AVC era aberração. Era raro esse jovem tinha alguma doença por baixo e desenvolvia o AVC. Então vamos tentar pensar, nós todos estamos a correr atrás das nossas doenças, como diz minha mãe, porque não cuidamos da nossa saúde. Mas se nós ensinarmos as crianças a comerem bem, nós já estaremos a fazer muito por elas. Vão ser adultos que cuidam da saúde deles, vão poder prevenir muitas doenças. Então é importante, não achem que é frescura, que é chilique, porque meu pai fez assim, porque a minha mãe... Porque hoje, se um adulto diz que não come açúcar porque eu estou a fazer educação alimentar, uau, que chique, que bonito, porque você não pergunta porque está a ir ao ginásio, você não pergunta se tua mãe não ia ao ginásio, você não pergunta isso, é chique. Mas por que quando uma mãe está a ensinar o filho a comer bem, todos nós começamos, coitada dessa criança? Por quê? É verdade, é verdade. Não, porque quando é uma criança, um ser novo, uma criança que está ainda a crescer, nós estamos a ensinar a ser saudável, para ser mais fácil para ela. Porque acredito que uma pessoa que é saudável hoje está à procura de outras coisas, ao invés de correr atrás da doença dela. Então, para essa criança poder procurar outras coisas, não está preocupada com a doença dela. Então, vamos fazer a introdução alimentar de maneira correta para protegermos a saúde futura dos nossos filhos. Muito obrigada, doutora Ana, mais uma vez. Muito obrigada por ter estado aqui conosco a falar sobre este tema. Muito obrigada pelos insights e provavelmente apareça uma nova oportunidade para conversarmos sobre outros temas. Muito obrigada. Obrigada. E para você que ficou até o fim, eu espero que tenha gostado deste episódio, que tenha aprendido bastante, principalmente se tem filhos, sobrinhos ou familiares, mulheres que daqui a bocadinho vão ter bebês. Ajude com essas informações que acabou de ter aqui a essas pessoas, para que nós tenhamos uma nação com crianças cada vez mais saudáveis. Só para eu ter certeza que ficou aqui até o fim, eu vou pedir que escreva nos comentários a palavra alimentação, para eu ter certeza que ficou aqui até o fim. Vamos provar que ficou até o fim. E não se esqueça também de seguir as nossas páginas nas redes sociais, aqui no YouTube. Deixe a sua opinião nos comentários em relação a este episódio, faça sugestões, fique à vontade para deixar as suas opiniões e entrar em contato conosco. Se você quiser ver alguém da saúde aqui em específico a falar de um tema específico, fique à vontade para fazer sugestões. Meu nome é Tabita Macapur e este é o Fala Saúde Podcast. Até o próximo episódio.